Fala Tricolada, olha aqui de novo, sou Alexandre Antônio, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal para mais um vídeo de notícias do Fluminense. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Ganso. Tava rolando uma conversa daí, de bastidores, um site pequeno noticiou que havia um interesse da equipe do Fortaleza no Ganso. Aí a gente espera, né? A gente que dá a notícia, que informa, alguns sites também esperaram, sites grandes relacionados ao Fluminense, esperaram que uma fonte mais segura dessa informação. E hoje apareceu o jornalista Arnaldo Ribeiro, da ESPN, noticiando isso. Todo mundo sabe que a carreira do Rogério Ceni, treinador do Fortaleza, foi toda lá na cidade de São Paulo. Arnaldo Ribeiro é um jornalista que cobre, que acompanha, que comenta o Campeonato Paulista, conhece pessoas ligadas ao goleiro Rogério Ceni, hoje treinador do Fortaleza. A queixa do Ceni com a equipe do Fortaleza é que o time tem muitos atacantes e pouco meia armador. E ao desejo do treinador de trazer o Ganso para o Fortaleza para reforçar esse setor do meio de campo. Como se o Fluminense não precisasse de um meia armador. Pois bem, já que o Ceni quer tanto levar o Ganso para o Fortaleza, como disse o Arnaldo Ribeiro da ESPN, por que o Fluminense não traz o Ceni para trabalhar com o Ganso aqui no Fluminense? Né? Seria uma boa. Os dois querem trabalhar juntos, porque não trabalham aqui no Fluminense. Mas a visão não é essa, né? O interesse do Fluminense não é esse, e o Ceni quer levar o Ganso lá para o Fortaleza. A gente sabe como é que funciona a cabeça de jogador, né? Se o jogador quiser ir, ele vai pedir. E outra coisa, que é bom lembrar, o contrato do Ganso é grande no Fluminense. Não é um contrato que acaba em dezembro, ele tem mais um ano ou dois aí para cumprir de contrato com o Fluminense. Se o jogador, o Ganso, até comentei isso no Twitter, quiser fazer força ou desejar ir para o Fortaleza, e o Fluminense achar por bem liberá-lo, que não seja doado para o Fortaleza, principalmente porque o Fortaleza pode ser um daqueles clubes que vão brigar com o Fluminense lá na segunda página de classificação, onde que o Fluminense constantemente figura, né? depois dos 10 primeiros da tabela. Então não seria interessante reforçar um Fortaleza, que pode muito bem tirar uma vaga de uma Sul-Americana do Fluminense, ou brigar com o Fluminense com rebaixamento, a gente nunca sabe. A gente sabe como é que são as situações no Fluminense no Campeonato Brasileiro ultimamente, nesses últimos anos. Não seria interessante reforçar um clube que pode brigar com a gente ali na tabela? E outra coisa, pelo contrato grande que o Ganso tem com o Fluminense está precisando de dinheiro. Não é hora de doar o Ganso, principalmente para um clube aqui do Brasil. Então que o Fluminense faça um preço justo, porque não é um jogador qualquer, é um jogador que passou bastante tempo na Europa, ganhou uma Libertadores e não é um jogador velho, como muitos costumam dizer. Ganso está entre 30 a 31 anos de idade, é um jogador independente da sua lentidão, do seu desinteresse por alguns momentos do jogo, das minhas críticas com relação ao seu futebol dentro de campo. Botando isso tudo de lado, é um jogador que ainda pode acrescentar. Já pensou ele cai na mão do Rogério Ceni e rende o que ele não tem rendido esse tempo todo? Pode ser. Pode ser que o Rogério Ceni, que já trabalhou com ele no São Paulo, saiba como extrair dele o melhor. Então não vamos reforçar o rival, vamos pensar bastante com essa negociação, que o Fluminense não saia prejudicado com essa possível negociação com a equipe do Fortaleza. Muita calma nessa hora, vamos sentar e conversar e avaliar se realmente vale a pena. Agora, saindo do Ganso, a gente vai para um outro assunto também muito importante, que foi uma estranheza que eu tive nesse Sub-23 do Fluminense. Eu senti a ausência, eu cheguei a comentar com vocês numa live após o jogo. Eu falei da ausência do Matheus Alessandro, do Felipe Cardoso e do Pablo Diego. Achei estranho os três não entrarem nessa partida, no Sub-23, principalmente porque não tinha problema físico, nenhum dos três estavam contundidos, não tinha nenhuma notícia de contusão. Teve um inscrito que me falou, um quis ir porque se sentiu rebaixado por ter ido para o Sub-23, mas hoje chegou a informação, o site UOL
de que esses 3 jogadores foram informados pela diretoria tricolor que o Fluminense não conta mais com eles para esse campeonato brasileiro, que eles devem procurar um outro emprego a partir de já. Pois bem, daí a gente vai lá avaliar umas situações muito estranhas nessa possível dispensa. Felipe Cardoso, todo mundo já dava como certo a saída dele. Ele é um jogador que foi emprestado do Santos para o Fluminense. Em dezembro agora termina o contrato. Tinha aquela dúvida se o Fluminense iria estender o contrato dele até fevereiro, porque falta ainda centroavantes, né, homens de área no elenco tricolor. Tem o Evanilson e o Fred apenas. Mas teve umas notícias anteriores que o Felipe Cardoso seria dispensado já no mês de dezembro, devolvido para a equipe do Santos. Então é uma coisa que já era contado. Por que botou ele para jogar na final do Campeonato Carioca, entrando no segundo tempo como salvador do Fluminense? Que ideia, eu não consigo entender uma coisa dessa. Ele jogou no começo do Campeonato Carioca porque faltava elenco, o jogador se apresentando fora de forma. Ok, e estava conhecendo o jogador. Depois ele sumiu das relações, dos jogos. Surgiu do nada como um flash numa final de Campeonato Carioca, entrando no segundo tempo. E depois de uns dias do fim do Campeonato Carioca, o jogador é comunicado que vai voltar à equipe do Santos. São coisas que realmente a gente não consegue entender. Matheus Alessandro também. Havia ruídos e comunicações de que o Fluminense não tinha mais o interesse na permanência dele. O garoto não aparecia no banco de reserva, não era relacionado, então o contrato termina também neste ano, no mês de dezembro, e é isso que vai acontecer. O Matheus Alessandro já pode procurar um outro clube para trabalhar. Pablo Diego, outra situação também que não estou conseguindo entender a dispensa agora do Pablo Diego. Muita gente está comemorando no Twitter, que o pessoal é mais radical, né, em alguns pontos. Concordo até com a saída do Pablo Diego, acho que não vai render no Fluminense, o tempo todo não rendeu, não tem qualidade para jogar na equipe do Fluminense. Mas uma coisa, vem cá, não entendi. O contrato dele terminava em dezembro de 2019. Por que renovou? Para depois de 7 meses pedir para ele procurar um outro clube. Não entendi. O contrato do Pablo Diego vai até 31 de dezembro de 2021. O contrato dele acabou em dezembro, renovou até 2021. Por quê? Quem fez essa renovação de contrato? Quem pensou que poderia sair alguma coisa de interessante dos pés de Pablo Diego? Por que renovar esse contrato? Outra pergunta, já pagaram tudo que deve a ele? Ou ele vai ser mais um jogador que vai procurar um outro clube para trabalhar e depois vai entrar na justiça contra o Fluminense? Então cuidado com o Matheus Alessandro, cuidado com o Felipe Cardoso, cuidado com o Pablo Diego, paga o que deve a eles, para depois isso não virar uma bola de neve e quem sofre é o Fluminense e as contas do clube. Agora vamos falar de renovação de contrato. Olha, muito interessante, muito importante. O Campeonato Brasileiro está começando aí, está chegando, então tem que renovar o contrato de uma rapaziada, que o contrato termina já em dezembro. O site UOL Sport noticiou o seguinte, que Dodge e o Wellington Silva são jogadores que estão mais próximos de renovar o contrato com o Fluminense Futebol Clube. O que eu não achei muito legal é que o tempo de contrato, tanto do Dodge quanto do Wellington Silva, são de 2 anos. 2 anos a mais para Dodge e 2 anos a mais para o Wellington Silva. Na minha opinião é exagerado. Eu acho que daria 1 ano para um e 1 ano para outro. Não acho que são jogadores tão importantes assim, e principalmente pensando nos cofres do clube. E tem outras renovações de contrato, como no caso do Nenê. O do Nenê, que eu acho a mais errada no momento, é o seguinte: o Nenê estão tentando, isso é informações, atenção, isso é informações do site UOL. O Nenê deve renovar o contrato com o Fluminense até dezembro de 2021. Acho muito para o Nenê, pela idade e por outros motivos também, dentro de campo, rendimento, até que ele é um jogador muito interessante, porque ele tem experiência, é um jogador dedicado, na minha opinião está mal escalado, pode ser bem aproveitado em outra posição, mas dezembro de 2021 é muito para um jogador da idade dele de 38 anos. Eu renovaria ou estenderia o contrato do Nenê até fevereiro, final do Campeonato Brasileiro. Acabou o Campeonato Brasileiro, Nenê, senta aqui, quer mais um aninho?
rendeu, foi tudo certo, o Fluminense se classificou para uma Sul-Americana, uma Libertadores, fez uma boa campanha, o Nenê jogou legal, senta com calma, acabou o campeonato. Meu medo é o que o Mário cometa os mesmos erros que ele cometeu na época quando ele era vice-presidente de futebol na gestão Peter Simas, com tempo de contratos muito extensos. Eu acho muito para Dodge 2 anos, acho muito para o Wellington Silva 2 anos, dá um ano para o Dodge, dá um ano para o Wellington Silva. Para que renovar o contrato com o Nenê até dezembro de 2021, se realmente o site UOL está dando a informação correta, se a fonte do site está correta? Eu acho que é muito. Faz como o site falou, o site comunicou que o Hudson vai ser diferente, o Hudson, o Fluminense vai estender até fevereiro. Também, né, o Hudson não é jogador do Fluminense, é jogador do São Paulo, então há uma negociação aí com o São Paulo e com a CBF de estender esse contrato do Hudson até o final do Brasileirão, e o Fluminense deve acertar isso aí. Aí depois, chega em fevereiro, o Hudson fez um bom trabalho, senta com o São Paulo, e aí, como é que pode? Tem como reemprestar o jogador, estender o empréstimo dele até dezembro? Tudo depende de rendimento. Hoje em dia, na situação financeira que o Fluminense está, a dificuldade que o Fluminense tem, negócio de 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, olha o ganso aí. Um tempão de contrato, é muita coisa. Então, calma, dá um ano para cada um e vê como é que foi o rendimento. Time endividado, clube endividado, sem loucuras, por favor. Uma notícia ótima que eu vou passar agora para vocês, que mostra novamente esse trabalho que o Mário está tendo aí com a diretoria, com os jogadores, com os funcionários do clube, esse esforço que ele está tendo, pingando, está caindo dinheiro no clube, ele está correndo para pagar a rapaziada, isso é muito legal. Quando tem coisas boas, a gente elogia, coisa ruim a gente reclama, a gente se queixa, porque a gente quer o bem do Fluminense. A gente não está aqui para defender presidente nenhum, a gente está aqui para defender o Fluminense. Mas quando tem coisas boas para falar, a gente fala. E essa é uma notícia boa. O Fluminense quitou os salários de maio e junho dos jogadores e funcionários, que é o mais importante disso tudo aí. A única pendência fica por conta dos 50% restantes do salário de abril. Lembra que o Mário pagou 50% do salário de abril e combinou com os jogadores de pagar os outros 50% só em dezembro? Então, o restante do salário de abril, que foi combinado, será pago em dezembro. Ok, muito boa notícia. Ainda existe débitos, claro, no salário de um jogador que o jogador recebe no mês, não está só relacionado ao salário que está no contra-cheque ou na carteira de trabalho. Também tem os direitos de imagem. Ainda existe débitos referentes aos direitos de imagem desde dezembro de 2019. E como foi combinado com os jogadores, até o fim do ano a diretoria tem que realizar os pagamentos. Então é isso aí, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus, deixe esse like aí, você que ainda não é inscrito no canal, me ajude. Olha, antes de ir, vá lá na história do YouTube do nosso canal, o canal Tricolada, dá uma olhada no vídeo lá que foi postado, que eu tô falando sobre a camisa que eu ganhei na FluFest. Tem novidades interessantes que vocês vão gostar lá. Dá uma olhada lá e depois a gente vai desenrolar um assunto sobre essa camisa. Tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo, porque aqui tem vídeo todo dia. Fui!